vocês esticassem as mãos para cá. Pamela, com certeza, ela estudou, ela tem se dedicado à obra do Senhor, tem ajudado as pessoas, eu vejo direto e indiretamente, né? E ela está preparada. E eu queria que a gente orasse agora por ela. Senhor Deus de infinita bondade, nós te louvamos e te agradecemos pela vida da tua filha, Pai. Sabemos que ela estudou, sabemos que ela entendeu essa palavra, Senhor, mas o Senhor, Pai, pode mudar tudo que ela estudou até agora, Pai. Que ela possa estar em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, usa a tua filha como boca profética, Pai, nessa geração, Pai. Que cada palavra, Senhor, que saia daqui venha direto do teu trono, Pai. Que essa palavra, Senhor, possa encontrar corações, Pai. Corações sedentos, Senhor. Abra cada mente, cada coração que está aqui, Pai. Que tudo venha de ti, Pai. Que possamos ouvir o que precisamos ouvir e não o que queremos, Pai. Abençoa, Senhor, a tua filha, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que todo empecilho, Pai. Que todo levante, Pai. Que toda crítica, Senhor, caia por terra, Pai. Agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós te louvamos. Nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia, glórias a Jesus. Ai, desidratei um pouquinho ali, mas tá bom. Vamos reidratar aqui agora com o fluir do rio de Deus, amém? Vamos mergulhar nessas águas. Aleluia. Eu queria dar continuidade na oração do Pércio. Eu estava ali adorando, e algumas coisas vieram no meu coração. Então, veio a palavra de Salmo, está em Salmo 114, que diz assim, que a nossa oração é como incenso agradável ao Senhor. Vamos perfumar o céu? Vamos deixar o céu cheirosão para Jesus, ó. Ah, meus filhos estão falando comigo. Ai, que gostoso. Vamos, gente. Eu estou com grande expectativa, porque aquilo que todos nós precisamos não vem de alguém que está aqui. Vem do Rei. Vem de Jesus. Então, vamos adorá-lo mais um pouquinho com as nossas orações. Eu gostaria muito, muito, muito de, nesse momento, a gente levantar um clamor de adoração, de entrega e pedir de verdade que o Senhor não só se faça presente, que pela fé nós sabemos que Ele está presente, mas nós queremos a manifestação da sua presença, nós queremos um toque, uma resposta, nós queremos devolver a Ele adoração, nós queremos devolver a Ele aquilo que Ele é digno, porque Ele é digno de tudo, e tudo está em Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. Nós queremos Te honrar, Senhor, nós queremos Te bendizer, Pai, porque sabemos que sem Ti nada podemos. Pai, essa palavra pode ser apenas um discurso bonito, ou ela pode ser o pão que vai alimentar cada pessoa aqui. Senhor, essa ministração pode ser apenas uma informação, ou ela pode ser a palavra de destino, de transformação, de cura e restauração. O que faz diferença, Pai, é você avivar essa palavra, é você trazer vida a essa palavra. Vamos, igreja, me ajude nessa oração, levanta a sua voz, vamos encher o céu com a nossa adoração, vamos encher o céu com o nosso clamor. Nós te bendizemos, Abba, dizemos que você é lindo, você é o amado da nossa alma, sem Ti nada podemos fazer, não temos para onde ir, você é o nosso fôlego de vida, de Ti provém todas as coisas, porque tudo está em Ti, e nós queremos a Tua presença, Abba. Nós ansiamos você, Senhor, não sabemos, Pai, que isso pode ser apenas um culto, você pode fazer disso apenas uma reunião. O Senhor ministrou isso no meu coração, que nós temos duas escolhas. Podemos fazer disso uma reunião onde você tem que estar presente, ou você pode fazer desse momento a tenda do encontro. Você pode fazer desse momento o lugar onde você está face a face com Deus, assim como Moisés inserido na nuvem. Você pode fazer a diferença. Basta reconhecer que o
Rei está aqui. Então devolva a Ele a glória. Enche o céu com a sua adoração. Enche o céu com o seu louvor. Ah, Espírito Santo, nós queremos fazer deste lugar a tenda do encontro. Nós queremos fazer deste lugar a tenda do encontro, papai. Nós queremos estar contigo, te ver face a face, nos alimentarmos, nos deliciarmos na tua presença. Porque Moisés ficou 40 dias e 40 noites na tenda do encontro e nada lhe teve falta. E nada lhe teve falta. Ele foi suprido, ele foi saciado, ele foi encorajado, ele foi motivado, ele foi nutrido, Senhor, na tua presença. Então faça assim conosco hoje. Nós queremos nos encontrar contigo. Então vem nos nutrir, vem nos formar, vem nos transformar, Pai. Porque para a obra que você tem para a vida de cada um, é necessário a forja, é necessário descer à casa do oleiro, é necessário amassar, fazer de novo, é necessário transformação. Porque não sei se você sabe, meu irmão, do jeito que você está, você não pode permanecer. É necessário uma transformação. Então se renda a Ele, declara palavras de amor a Ele. Eu posso fazer isso, mas nós podemos derramar um grande perfume a Ele. Então, em nome de Jesus, fale palavras de amor ao seu Deus, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós te honramos. Nós sabemos que você está aqui. Nós queremos, Pai, ser saciados e nutridos pela tua palavra. Nós queremos devolver a ti a honra, o louvor e a glória. Nós amamos, Senhor Deus, a sua presença. Nós queremos aprender como te honrar ainda mais, como te adorar da melhor forma. Tira toda a corrupção do nosso coração, toda mentira, todo motivo errado pelo qual nós estamos aqui. Vem trazer uma transformação no nosso ser, que nós tenhamos, Pai, fé para crer que a sua palavra, ela é o suficiente, ela é o suficiente para nos direcionar, ela é o suficiente para nos alinhar com o seu propósito. Nós amamos a sua presença, Senhor, e queremos que te pedir, fique aqui conosco, dissipa toda a treva, ajuda-nos, Senhor, uma vez mais, fortalece-nos uma vez mais, porque tua é a honra, a glória e o louvor. Nós queremos cada dia mais, Pai, parecer contigo, em nome de Jesus. Amém ou muito amém? Amém. Aleluia, glória a Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Semelhantemente ao pastor presbítero Val, que ministrou hoje de manhã. Quem estava aqui de manhã? Eu não estava, tá? Levantei a mão só para saber, mas eu não estava. Eu sei que ele ministrou sobre restauração financeira. E nós estamos trabalhando esse mês sobre restauração. E finanças parece meio repetitivo. Lá vai a irmã falar de dízimos e ofertas de novo. Lá vai a irmã pedir dinheiro. Lá vai a irmã falar que eu tenho que dar o meu 13º. Não vou fazer isso. Eu quero aprender junto com você o que de verdade seria, ou é, na verdade, o que de verdade é restauração financeira. Vamos meditar um pouquinho sobre o que é restaurar? Como sempre, tá, irmãos? Vamos recapitular toda vez que eu estou aqui. Então, se você entender que está fazendo sentido, que a palavra está te alimentando, está te cortando, está te confrontando, você interaja aí, amém? Fala um amém, um nebes, um shabas, um glória a Jesus. Corresponde aí, porque uma vez não, sexta-feira eu ouvi da Letícia e eu falei, é isso mesmo. Ela falou assim, olha, aqui é a palavra de Deus. Então é como se fosse um porta-voz e o próprio Deus estiver falando. Então, se o próprio Deus está falando, nós temos que interagir, né? Amém, Jesus? É isso mesmo, nós queremos te ouvir, fala mais. Então, interaja, não por minha causa, porque você entende que essa é a palavra do seu Pai, e Ele está aqui nos ensinando, amém? Glória a Jesus. Rapidinho, só molhar agora. É voltar à forma original. Quem já viu aqui na Discovery, no History, algum canal assim, eles restaurando carros, eles restaurando quadros bem antigos, valiosos, que está com sujeira, com crosta. Ele fala, quem nunca? Quem já viu? É isso aí. A restauração financeira, ela parte desse pressuposto. Então, vamos pintar esse quadro? Amém? Como a maioria daqui já viu e sabe do que eu estou falando, então traz isso à memória, que
o processo de restauração que se faz com um objeto é o mesmo processo que Deus quer fazer em nós, amém? Então, vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Então, o que é restaurar? É voltar à sua forma e à sua funcionalidade original, o seu formato original. Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. A restauração de um quadro. Às vezes, você pega um quadro. Você não, porque eu nunca restaurei nada, não sou boa nisso, mas alguém que é restaurador de coisas, né? Restaurador de obra de arte, um especialista na área, ele pega aquele quadro, sabe quem é o pintor, qual é o tipo de traço que ele faz, então ele sabe qual quem foi que fez essa obra, e essa obra ela muitas vezes está com sujeira, tem uma parte que está faltando, às vezes o quadro da Mona Lisa está faltando o nariz, está faltando algum pedaço, né? E aí ele vai e restaura exatamente como a imagem original. Então, no processo de restauração, o que é feito? É removido toda a camada de sujeira, certo? É limpado, a tinta é dada uma outra demão, tudo muito delicadamente, é restaurado o papel. Então, é feito todo um trabalho para que se volte à forma original. Amém? Então, esse é um processo de quadro. E num computador? Qual que é o processo de restauração do computador? Alguém já teve que formatar celular? Restaurar o celular? A gente normalmente perde tudo, não é verdade? A maioria das vezes. Por quê? Qual que é o processo de restauração, então, no equipamento, no dispositivo? Quando a gente restaura, porque a funcionalidade normal dele, trivial, foi corrompida. Então, às vezes, você não consegue fazer uma ligação mais, o Zap não está ligando mais. E aí, o celular, o computador, pede para restaurar, porque essa é a única forma de voltar à sua funcionalidade. Vai pegando aí, amém? Nós vamos fazer esse paralelo entre a restauração, que é feita em qualquer objeto, e o que Deus quer fazer conosco, amém? Então, vai pegando as chaves aí. Então, no computador, quando ele perde a sua funcionalidade, eu não posso pegar o computador e usar como peso de papel. Posso? Posso. Ele vai estar cumprindo o papel pelo qual ele foi desenhado, designado e criado? Não. Então, às vezes acontece isso com a gente. Um quadro, ele pode servir para escorar a porta? Pode. Mas ele foi criado para isso? Não. Eu e você, está super endividado. É possível isso? É. É o que Deus deseja? Não. Amém? Ninguém deu um glória. Amém? Você gasta demais. Isso não é a vontade de Deus, mas Deus quer restaurar a sua vida. Você vai aprender isso hoje. Amém? Amém. Aleluia. Então, a restauração parte desse ponto, de que algo tem uma funcionalidade e parou de funcionar como deveria. Ok? E aí, às vezes, acaba sendo usado de outra forma, mas não é utilizado pela sua ideia original, certo? Então, o computador, quando ele é restaurado, normalmente, a gente perde coisas. Quando um quadro é restaurado, normalmente, ele é limpo. Jesus vai fazer isso comigo e com você. Ele precisa restaurar a nossa vida. É necessário remover coisas, porque nós não estamos funcionando direito. Então, é necessário Jesus nos restaurar nas nossas finanças. Amém? Quem está disposto a falar, Jesus, eu sei que eu vou perder o aplicativo do Zap, vou perder o aplicativo do Facebook, eu vou perder algumas coisas, mas se é para voltar à funcionalidade normal, se é para eu voltar a ter utilidade, e a utilidade que você me fez, eu aceito. Pode restaurar aí. Pega o backup do céu que está lá na nuvem, né, no cloud, e coloca aqui. Nós queremos esse backup do céu. Porque Jesus nos ensinou assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, onde é que está o modelo original? No reino. Então, venha a nós o teu reino. Faz aqui na terra, assim como é certinho no céu. Então, vamos pegar esse backup do céu e restaurar na nossa vida. Amém? Glória a Jesus. Então, a restauração tem essa funcionalidade, né? Tem esse propósito de restaurar aquilo que está impedindo o funcionamento certo, consertar o que está danificado, fazer ajustes e reparos. É exatamente isso, o que Deus vai fazer na nossa vida. Você crê?
Você crê em todas as áreas. Nós estamos trabalhando esse mês, o mês da restauração. Foi falado sobre restaurar a esperança, restaurar o relacionamento com Deus. Nós precisamos ser restaurados, porque às vezes com o caminhar vai vindo uma sujeira, vai vindo um vírus, vai vindo alguma coisa e a gente acaba perdendo a funcionalidade original, o propósito original. E aí a gente está servindo como peso de papel, mas a gente é um computador de 16, 32 GB, 1 tera de memória, uma bala pronto, tipo um computador da NASA, e a gente está servindo de peso de papel. Então, você funciona? Funciona, mas não flui. Amém? Glória a Jesus. Então, após a restauração, o que se espera? Depois de restaurado, o que se espera? Que volte a funcionar com toda a sua capacidade. No caso do quadro, que seja possível enxergar com clareza a obra original. Amém? Glória a Jesus. Usar aquilo que foi restaurado de acordo com a sua funcionalidade de vida. De forma preventiva, para que não seja necessário fazer restaurações, né? O que é necessário no caso do quadro? Para que ele não precise ser restaurado. A gente cuidar direitinho. Armazenar no lugar certo, não é verdade? Tirar o pó, cuidar. Porque se a gente cuida, a gente se previne. Vocês estão pegando as palavras aí, irmãos? Está fazendo sentido? Vai ligando isso com a sua vida financeira, amém? Então, quando a gente cuida, a gente se previne. Quando a gente faz lá a atualização do antivírus, quando a gente faz a atualização do Windows, quando a gente faz a atualização do Android, do iOS, o que nós estamos fazendo? Nós estamos cuidando, nós estamos fazendo a manutenção para que não dê problema, não é verdade? Para que a gente continue com o uso correto das ferramentas ou cuidando do quadro para que ele continue lindo e seja possível enxergar a verdadeira obra. Aleluia. Então, como saber se eu preciso ser restaurado financeiramente? Como saber se eu estou precisando deste ajuste? Como saber se eu sou esse quadro cheio de lama, terra, colocado ao relento ali, tomando chuva, sol, que nem um quadro da Mona Lisa, faltando um nariz, faltando um pedaço, todo estranho ali, com papel rasgado, ou um computador servindo de peso de papel? Como saber se eu estou nessas condições? Se suas finanças estão sendo mal utilizadas, se você está endividado, se nos últimos anos você está preso, dependente, e não consegue deixar de trabalhar, ou não é que eu vou explicar um pouco melhor isso, mas vamos dizer assim, se você fala assim, eu não posso parar de trabalhar porque tenho dívida para pagar, eu não posso parar de trabalhar porque eu tenho compromissos a longo prazo, né, com endividamento, não estou falando de despesas mensais, ok? Estou falando estou endividado a longo prazo. Por exemplo, eu comprei uma casa com 420 prestações, acho que era 420 prestações, eu ia terminar de pagar quando eu tivesse 70 anos. E se eu não pagar, o banco toma, né, né, já era. E fico endividada, e fico negativada e tudo mais. Então, eu falo esse tipo de aprisionamento. Estou presa a um financiamento durante 35 anos. Ah, mas eu estou conseguindo pagar. Que bom. Mas se você deixar de pagar 3, já era, né? Então, é só um exemplo, não estou falando que comprar coisa financiada é errada, tá, irmão? Vocês vão entender com o decorrer da administração. Não é sobre isso, mas é sobre estar preso a algo que eu fiz por adquirir fora do tempo e sem o direcionamento de Deus. Acabei preso, amarrado, numa situação que não foi para isso que Deus me fez. Amém? Jesus nos chamou para ser livre, principalmente e também na vida financeira. Amém ou muito amém? Aleluia. Só o lado de cá responde, gente. De novo. Amém ou muito amém? Muito amém. Amém. Vamos lá. Se a gente gasta muito tempo e energia pensando nisso, meu Deus, eu preciso pagar, eu preciso pagar, eu preciso pagar. O que quer dizer isso? Isso é um diagnóstico que algo não está legal. É um diagnóstico que talvez a sua vida financeira não esteja saudável. Pagar as coisas em dia, pagar as coisas para quem você deve, não é um diagnóstico de que você está endividado, não é isso. Mas que você não está saudável.
Por quê? Porque nós temos que sobejar. Jesus nos chamou para isso. Para que nós tenhamos para sobejar, para abençoar a vida do próximo. Então, pagar o que você deve é sua obrigação, amém? Se você não paga, está em pecado, tá bom, irmão? Se você não paga, é devedor aí, pegou um dinheiro com a agiota, não está pagando, se você está inadimplente, você está em pecado. Mas, se você paga direitinho, é sua obrigação. Agora, uma coisa é provisão de Deus. Deus proveu o suficiente para pagar aquilo todo mês, tudo certinho. Outra coisa é prosperidade. Nós vamos caminhar sobre esses dois pontos. Então, não é o nosso discurso aqui sobre dízimos e ofertas que faz com que a gente tenha uma vida próspera, mas são os frutos da nossa vida. E nesse momento eu quero dar um pequeno testemunho muito rápido. Eu já falei para algumas pessoas que eu tenho amizade. Antes de eu casar, que eu conheci o Pércio, eu devia 30 mil reais com 20... A gente casou com 22, eu tinha 22, eu acho. Até meus 22 anos, eu tinha uma dívida de mais ou menos 30 mil reais, entre todos os cartões. C&A, Renner, Marisa. Não é você não, tá? Mas não estou devendo para você não. Está tudo certinho entre nós. Os cartões Marisa, as lojas Marisa. Todos, gente. Sei lá, pensa aí, Credit Card, Mastercard, sei lá, pensa tudo. Eu tinha todos e a mera... Gente, me deram um cartão corporativo, sem limite. Eu podia comprar um carro aqui, lá na empresa, né? E daqui 30 dias vinha a fatura dos 50 mil, 30 mil do carro para eu pagar. Então, era sem limite. Então, o que acontecia? A coisa apertava, o que eu ia fazer? Ia no sem limite, ia no sem limite. Quando a conta chegava, era 3 vezes mais do que eu podia pagar. Agora, por que essas coisas aconteceram? Porque eu aprendi, eu cresci numa... A gente até falou um pouco, não lembro agora que situação que a gente comentou, foi na Escola de Profetas. Eu cresci num lar onde ter 10 reais na conta era estar sobrando. Tipo assim, estou com 10 positivo. Nossa, está sobrando, preciso gastar. Então, não tinha aquela consciência de que, não, estou com 10 reais lá, não estou precisando de nada, está tudo bem. Não. Ter 10 reais era sinônimo que eu precisava gastar. Eu não podia ter 10 reais na conta. Se bem que desde que eu comecei a trabalhar com 14 até os meus 22, que eu estava nessa dívida toda, não sobrava 10 reais. Não tinha, né? Por inadimplência minha. Por quê? Na minha infância, eu passei algumas escassezes, né? Era um pacote de bolacha na compra que tinha, um para cada irmão, para durar os 30 dias. Então, não sei se foi a sua infância assim, a gente abria a bolacha no meio, comia primeiro uma parte, bem devagarzinho, depois comia o recheio, depois comia a outra parte, para durar mais o processo de comer a bolacha. Quando ganhava um Yakult e um Danone, a gente pegava aquela colher pequenininha e comia de pequenininho, ficava de olho se o irmão comia mais rápido, né? Porque a gente queria fazer durar aquele momento de prazer comendo. Quando tinha o Yakult, a gente furava na parte de baixo, fingia, vamos fazer uma aposta, quem toma primeiro. Não sei se vocês fizeram isso, mas eu fazia. Vamos fazer uma aposta, quem toma primeiro. Eu fingia que bebia só para ver os meus irmãos beber mais rápido, e eu degustava devagarzinho. E aí acabou, irmãos. Eu queria comer alguma coisa, na época dava leite em pó na escola, eu comia leite em pó com açúcar, enfim, para matar as bichas do açúcar, né? Então, era muito limitado, era muito regrado, né? Quando meu pai era motorista, às vezes tinha moedas, 10 centavos, antigamente a bala era 3 por 10. Então, a gente ia lá, pegava 10 centavos, nossa, posso comprar uma bala, posso comprar um salgadinho fofura, que era R$1 na época, 50 centavos. E a gente vivia nessa mendigância, sabe? De procurar moeda, porque para saciar o meu prazer, no caso, né? E eu cresci com essa mentalidade. Então, o que eu cresci com? Qual era a mentalidade? Se eu quero, eu mereço. Se eu quero, eu vou ter que ir atrás. Eu posso comprar. Porque, afinal de contas, eu me mato de trabalhar. Então, eu mereço me endividar. Ai, que pensamento né? Eu mereço me endividar, ficar mais amarrada ainda, porque eu mereço ter o prazer de comprar um pacote de bolacha, alguma coisa nesse sentido. E o meu primeiro cartão de crédito, irmãos, eu peguei e fiz aquela compra de besteira. Era salgadinho, era Ruffles. Ruffles era ostentação, irmãos. Era Ruffles, era Danoninho do Danone, tá? Não era Vigorzinho, não. Era Danoninho do Danone. Era suco, Coca-Cola, Traquinas na época era boa, a gente estava mais ou menos. Então, a gente, nossa, comprava aquela compra do mês, não, aquela compra de besteira, para eu poder me saciar. Por que eu estou contando isso para vocês?
Porque os traumas da nossa vida, muitas vezes, direcionam a forma que a gente consome as coisas no presente. Então, o que foi necessário acontecer na minha vida? Quando eu estava prestes a casar, né, eu fui muito ministrada pelo Senhor sobre isso, sobre fidelidade. E mesmo devendo 30 mil reais, eu decidi ser fiel. Eu decidi devolver. Então, era assim, irmãos, que acontecia. Minha conta, acho que eu tinha R$1.000 não, era R$3.000 de negativo. Eu ganhava 1.500. Então, faz a conta. Então, eu ganhava 1.500, era 3.000. Então, eu tinha 3.000. Caía, eu logo tirava, eu logo pegava o negócio, porque daqui a pouco ia cair tinha 2 empréstimos consignados. Era uma loucura, era uma zona, enfim, era Satanás sambava e tocava samba enredo lá e fazia todo o coro, era muito louco, entendeu? Pegava todos os cartões e tocava ripa, enfim. Era uma loucura. E eu devia tudo isso, e aí eu decidi, Senhor, mesmo pegando do limite do leasing, eu vou te honrar. Eu vou devolver. Já que tem esse... Vamos lá, foi Satanás que me deixou negativa? Foi ele que me deixou ou não? Foi quem que foi lá e passou o cartão? Quem tinha desejo? Então foi eu, amém? Quem que tinha que consertar e fechar a brecha? Era eu. Uma oração de libertação ia ajudar? Não ia ajudar. Então, eu precisei fechar isso. Começar a honrar o Senhor. E aí eu comecei a fazer isso. Comecei a fazer isso nessa... Gente, era uma loucura de verdade, de verdade, de verdade. Eu tentava achar R$2 para poder comer. Ficava sem comer na faculdade. Todo mundo morrendo de fome e tal. Aí eu via se tinha alguém comprando fiado, alguém comprando no cartão. Meu Deus, eu estou com tanta fome, eu acho que eu vou... Na época eu não era cristã, né? Eu falei, acho que eu vou pedir para o menino ali encostar com ele e fazer amizade. Olha só, é verdade isso. Fazer amizade para ver se ele fala, eu te pago um pão de queijo aí só para ver se ele pagava alguma coisa. Porque eu ficava com fome, né? Para manter tudo isso aqui. Então, a gente não tinha o processo do jejum. Mas se tivesse, podia ajudar. Enfim, então, mesmo era uma loucura. Era muito empréstimo, era muita dívida. Sem contar que eu tinha 1 ano de faculdade pendente, sem pagar. Então, era muita loucura. E eu me casei nesse meio tempo sem dívidas. Quem acredita? Desse jeito, sem dívidas. Eu organizei meu casamento em 1 ano, foi muito simples, mas sem dívidas, fui muito abençoada, ganhei um monte de coisa, e pela fé nós nos casamos. E aí, quando eu me casei, comecei o Pércio segurava a ponta da casa, das contas, e eu pagando as dívidas e tal. Não lembro agora quanto tempo eu demorei para pagar tudo. O meu score ainda não está muito bom, né? Mas, graças a Deus, eu não tenho nada de dívidas, não devo nada. Minha conta está negativa, minha conta está positiva. Minha conta está positiva e eu não tenho mais a necessidade. O milagre, irmãos, não foi eu conseguir pagar. O milagre foi o meu coração ter mudado. Hoje, a minha conta fica positiva, R$50, R$20. Eu não tenho aquele comichão. Ai, meu Deus, preciso ir ali na lojinha do japonês gastar com alguma coisa. Eu preciso fazer... Eu não tenho mais aquele comichão. Eu olho e falo, beleza, vamos guardar para o meu terreno, vamos guardar para a escola do meu filho, vamos guardar para isso, porque o meu coração mudou quando Jesus ministrou ao meu coração e me curou dos meus traumas, onde Ele é realmente tudo que eu preciso. Irmãos, vocês normalmente me veem repetir muita roupa. Não é porque eu não gosto de roupa, é porque antes isso era uma loucura da minha cabeça, de verdade. Eu comprava muita, tanto que eu tinha C&A, Renner, Marisa, então eu comprava muita roupa, de verdade. E hoje, não é que eu não compro, é que hoje, tipo assim, dá para empurrar, daqui a pouco. Não estou dizendo que é certo o meu jeito, estou dizendo que o meu coração mudou, que eu não tenho mais essa necessidade, essa gana, essa ânsia de querer gastar pelo prazer de comprar. Era essa a questão. Não era o que eu comprava, mas o prazer que eu tinha em gastar. Quando eu comprava, ai, que legal, e chegava a fatura, ai, Jesus, sabe? E Jesus mudou a minha vida, de verdade, porque eu escolhi. Então, Ele fez esse processo de restauração na minha vida. E Ele foi meu provedor. E hoje, Ele é o dono da minha prosperidade.
Qual é a diferença de prosperidade e provisão? Quero só trazer na Bíblia aqui alguns exemplos. Quem lembra da passagem de quando o povo de Israel saiu do Egito e foi para a Terra Prometida? Todos lembram? O que aconteceu com eles? Deus provia o quê? A roupa e o sapato, certo? Então, a roupa crescia no corpo e o sapato ia crescendo. Então, Deus provia o que ele precisava. Isso era o Deus provedor, que provia o que era necessário para a caminhada deles. Só que, não sei se vocês sabem, quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos com a mesma roupa. 40 anos com a mesma roupa. Imagina, Slay. 40 anos com a mesma roupa. Com o mesmo sapato. O mesmo look, o mesmo 40 anos. Só ia crescendo, crescendo, crescendo. Não renovava. Isso era o Deus provedor. E a gente vê a provisão de Deus quando Ele supre nossas necessidades, não é verdade? Só que o nosso Deus é o dono da ouro e da prata, e Ele quer superabundar os nossos lagares. E por causa da nossa mentalidade de escravidão, nós somente provamos o Deus da provisão. E não conseguimos entender e adentrar e compreender que existe uma Canaã. Que o deserto é só um processo, a provisão vai ocorrer no deserto, mas isso leva para alguma coisa. O direcionamento e a obediência à palavra de Deus durante o trajeto do deserto, onde Ele provê no deserto, nos leva à terra prometida. E lá é o lugar da prosperidade, onde emana leite e mel. É preciso 2 pessoas para carregar o cacho de uva. Não era o maná que caía todos os dias, mas era a abundância, a casa. Olha, na palavra de Deus diz que o jardim estava pronto, que as casas estavam prontas. Era só ele chegar e ir para a galera. Esse é o lugar da provisão, onde emana leite e mel. É o lugar da Canaã. O deserto que nós estamos passando, nós provamos do Deus provedor. E é muito bom, não é? Saber que a coluna de fogo está lá, a coluna de... Nossa, a coluna de fogo. E a nuvem também está lá. Nossa, é muito bom ver. É Jesus que me sustenta, é Jesus que me guarda. Mas é só aquilo. Irmãos, eu quero declarar sobre você que se você está passando pelo deserto, e passando pelo deserto, provando apenas o Deus da provisão, eu quero te dizer que logo adiante tem Canaã. Que logo adiante persevera na obediência, não murmura como eles não. Não reclama do maná não, porque é todo dia mesmo maná, porque é só, eu queria comer uma carninha, e Deus vai lá, manda codornizes, sabe? Não reclama do deserto não, aguenta firme. Canaã está logo ali. Amém? Amém ou muito amém, gente? Amém. Então, nós falamos de restauração. Veja só. Se restaurar é voltar à forma original, eu queria que você repete comigo assim, ó. Fala comigo. Uma origem. Existe um plano perfeito. Aí não precisa repetir agora. Eu que estraguei o plano. Existe um modelo original para as nossas finanças. Existe um lugar para a gente viver de verdade os princípios de Deus e honrá-lo. Só que a gente se perdeu. A sujeira estragou o nosso quadro. O vírus corrompeu o nosso HD. Mas é preciso e é necessário uma restauração. E nós estamos disponíveis e dispostos para que Jesus nos restaure. Amém? Glória a Deus. Então, qual é esse modelo original? Vamos ver? Olha só, Deus fez o jardim do Éden, certo? Gênesis 2, 5, 15, eu vou ler rapidinho. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Então, Deus proveu todas as coisas, só que não tinha o homem para cultivar. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim. Repete comigo, por favor. Deus tinha plantado um jardim. O homem só tinha que cultivar. O homem não tinha que plantar. O que é cultivar? Vamos chegar lá.
Então, Deus havia plantado um jardim no Éden, para os lados leste, e ali colocou o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boa para o alimento. Tudo estava preparado. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e da morte, do conhecimento do bem e do mal. No Éden, um rio que irrigava o jardim, depois se dividia em 4. O nome do primeiro era Pison, e ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O outro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra, Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste, é a Síria, é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. Olha esse versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Aqui está o plano original para mim e para a sua vida. Não era para a gente semear. Não era para que a gente sofresse com o trabalho. Era para a gente cuidar do que Deus fez. E olha que interessante, o versículo 15 fala assim: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs um jardim do Éden para lavrar e cuidar. Na NVI fala para cultivá-lo. Pesquisando o original dessa palavra cultivá-lo, eu encontrei essa mesma palavra, que é a palavra em hebraico abad, A-B-A-D, que quer dizer servir, ministrar, trabalhar com o seu servir com o seu trabalho, tornar-se servo. Abade é usado também entre os 10 mandamentos. Olha que curioso. Servir, ministrar, trabalhar, servir com o seu trabalho, se tornar servo. A mesma raiz usada por Deus para que o homem cultivasse a terra que ele criou. Vocês entenderam o que eu li em Gênesis? Deus criou tudo. As árvores estavam prontas, estava tudo pronto. Só tinha que existir alguém para cuidar do que Deus já criou. Esse é o plano original. Cuidar, preservar aquilo que Deus criou. Amém? Então, olha só onde está inserida essa palavra abade, que é o mesmo que cultivar. Não terá, Êxodo 23:5. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor, sou o Deus zeloso e castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que o desprezam. Olha só, não farás outro Deus diante de ti, para ti, e nem a ele prestará culto. Esse não prestará culto é abade, é cultivar. O que eu quero dizer isso? Quero tentar desenhar esse quadro com vocês aqui. Deus nos colocou no jardim para cuidar e cultivar e honrar ao Senhor, entendendo que Ele é o dono do jardim. Amém? Ele é o dono do jardim. Só que vamos trazer hoje para o contexto do nosso trabalho. Ele é o dono que abriu a porta para o que a gente trabalha hoje, ou o dono do nosso sustento. Ele é o dono que proveu todas as coisas para o nosso bem, certo? Então, qual que era a função de Adão ali? Cultivar, prestar culto no seu trabalho. Vocês entenderam? O trabalho de Adão era prestar culto com seu trabalho. Cuidando do que Deus fez, ele estava prestando um culto a Deus. Vocês entenderam? Nós podemos cultuar ao Senhor com o nosso trabalho. Nós podemos, de verdade, cultuar ao Senhor todos os dias no nosso trabalho. Que seja um culto ao Senhor todos os dias o nosso trabalho. Porque cultuar e cultivar é a mesma coisa. Nós hoje, ninguém trabalha com agricultura aqui, né? Eu também não trabalho com TI. Então, no TI, eu posso fazer um altar de adoração e devolver para Deus, crendo que foi Ele que me abriu a porta, sem murmurar, como o povo de Israel fez no Egito, agradecendo, obedecendo, sendo fiel, servindo os meus irmãos que estão ali no meu trabalho. E fazer daquele momento um culto a Ele.
Cultivar é a mesma coisa que culto. E olha só que interessante. Em Êxodo 20:35 fala o seguinte: não terá outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo. Por que o grande problema, vamos dizer assim, do povo de Israel era a idolatria? Porque a idolatria ocupa um lugar no nosso coração que é feito para Deus. Então, o lugar do nosso coração que é feito para Deus, se nós nos prostramos e diariamente... O que é cultuar? Prestar culto. É servir, adorar, gastar tempo e energia para algo ou alguém. Então, você pensa no seu dia, ok? Eu passo mais de 9 horas no meu trabalho. Se eu fizer deles um culto, vou adorar Jesus 9 horas por dia. Vou cultuar o Senhor 9 horas por dia. Então, não é o meu trabalho, a minha vida secular. Não, é a minha vida de cultuar o Senhor por onde eu vou. É essa a verdade. Cultivar e cultuar é a mesma coisa. É a mesma raiz. Então, se Deus colocou hoje sobre você um trabalho que você não gosta muito, e você pediu uma porta e você está nesse lugar e não está muito feliz, quero que você saia com essa palavra. Vou fazer deste trabalho todos os dias um lugar de culto ao Senhor. Eu quero aqui, mesmo não gostando das coisas ou das circunstâncias ou das pessoas, Senhor, eu quero que você receba o que eu estou fazendo aqui. Eu quero que você olhe para mim e enxergue que eu estou te cultuando, que eu estou adorando você, que eu estou cuidando, assim como o jardim, que eu estou cuidando, cultivando aquilo que você fez. Vocês estão compreendendo? Restaurar a nossa vida financeira é compreender que nós precisamos voltar ao formato original. Não trabalhar pela nossa própria necessidade, mas entender que isso deve ser um culto para Ele. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Aleluia. Olha só que interessante. O que se faz, presta atenção nessa frase. O que se faz com o que Deus dá, mostra quem nós cultuamos. Vocês entenderam? Vou repetir. O que se faz com o que Deus dá, mostra quem você cultua. Então, você recebe um dinheiro, alguma coisa, você recebe alguma coisa. O que você faz com aquilo que você recebe? O que você faz demonstra quem você cultua. Quem é o seu Deus de verdade. Não que você fala, eu adoro Jesus, tudo é dele, para ele. E aí que a gente entra na questão da primícia. Deus nunca quis os nossos dízimos e a nossa oferta pelo dinheiro. Ele sempre quis ser o primeiro. Ele sempre quis ser honrado. E aí eu quero entrar nessa parte. Antes disso, olha só. Não é o que fazemos, mas para quem fazemos. O trabalho veio de Deus. O trabalho é uma ideia de Deus. Então, você fala assim, eu já falei, tá? Aquele Adão, aquela Eva, poxa vida, né? Teve que comer o fruto lá, agora estou aqui trabalhando 9 horas por dia, me lascando de trabalho, não estou com a minha família, não tenho tempo de lazer. Aquela Eva, filha, né, de Zebedeu, filha de sei lá de quem, filha de, né, de qualquer, Jezabel, né, aquela incircuncisa, nem pode, né, mulher sem circuncisar, mas enfim. Né, e a gente reclama, não é verdade? Eu reclamei, gente, eu confesso que eu reclamei. Falei, aquela mulher. E aí o Senhor ministrou, mas fui eu que fiz o trabalho. E era para ser um culto para mim. A ideia original de Deus é que é para que a gente trabalhasse. Deus não queria ninguém vagabundo aqui não, amém, irmãos? Vagabundo não é pejorativo, é no sentido de estar vago de alguma função ou ocupação, ok? Isso aqui é o significado do dicionário. Então, não quer que a gente não gostaria que a gente ficasse sem tarefas, mas que nós fizéssemos das nossas tarefas, seja doméstica, seja escola, seja faculdade, qualquer atividade que a gente exerce ou realiza, deve ser um culto para Deus. Então, dessa forma, com essa mentalidade, a gente não pode culpar Eva, né? Porque a gente tem que trabalhar para comer. Não! Nós trabalhamos para comer por causa da desobediência, mas Deus fez disso um culto para Ele.
Amém? Você e eu podemos ficar 8, 9 horas, não sei quantas horas você passa aí trabalhando, limpando a casa e falando, Jesus é para você, eu te adoro, eu te amo, olha só, meu marido vai ficar feliz de encontrar a louça lavada, minha família vai ficar reunida, isso é para a tua glória, Jesus, me dá uma unção aí do tempero bom, sabe? A gente pode ter essa consciência, né, de que Ele está presente. E fazer de todas as nossas atividades um culto. Repete comigo. Essa é a ideia original. Essa é a verdadeira função minha e sua. Cultuar ao nosso Senhor em tudo. Amém? Olha só. No jardim havia provisão. Gênesis 2,16 diz o seguinte. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Então, vamos imaginar esse desenho? Adão estava lá, cuidando, cultivando, nanana. Ele tinha que comer somente aquilo que ele plantou? Aquilo que ele mexeu, aquilo que ele cortou, aquilo que ele limpou? Não. Deus falou, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Então, o que mostra aqui? Que era a mesma provisão, anos depois, do povo que saiu escravo, que tinha somente o maná todos os dias durante 40 anos, o mesmo sapato, a mesma roupa por 40 anos. Era a mesma coisa todos os dias. A ideia original é coma livremente. Gente, eu não sei, Deus é criativo. Eu não sei quantas espécies de frutas tinha naquele jardim. Eu não sei quantas espécies de peixe, de bicho, de tanta coisa que ele podia comer. Mas tudo que estava no jardim, ele podia comer. Essa é a ideia original para nós. Não é a ideia de um escravo que sai do Egito e vai para a terra prometida, que tem somente a provisão. Existe um jardim para o nosso deleite. Só que a gente não alcança por causa da nossa mente de escravo. Que quer o quê? Comer, quero comer cebola, quero comer não sei o quê. Sabe? Irmão, o jardim está disponível. E por causa da nossa mentalidade, a gente não usufrui. Esse é o plano original de Deus. Mas o pecado tornou isso muito difícil e muito dificultoso. Antes, o que era uma provisão divina, agora tínhamos que sofrer para nos alimentar. O que antes era uma ação de Deus, agora precisava de uma ação totalmente nossa. Isso está escrito em Gênesis 3, 17 e 19. O povo vive nessa condição, mas por causa da aliança que Deus fez com Abraão, Deus novamente passou a ser o provedor dele. Gênesis 12 diz o seguinte: então o Senhor disse a Arão, sai da tua terra no meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Vá para a terra que eu te mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos serão abençoados. Então, o pecado ele trouxe essa corrupção dentro de nós, nos corrompeu. E aquela provisão, aquele jardim, já não podia mais. Já não tínhamos mais acesso, né? Porque o homem foi expulso daquele lugar. Mas Deus é tão misericordioso que Ele mostrou o plano de novo. E qual que era o plano? Olha, eu tenho uma aliança. Vou fazer uma aliança com você. Vou te fazer próspero e abençoado. Se você for fiel a essa aliança. Então, é possível nós vivermos ainda hoje essa parte, essa condição da aliança. A consequência do pecado é o sofrimento para sobreviver, mas a consequência da obediência à aliança é a abundância. Vocês entenderam? A consequência do pecado é o sofrimento para sobreviver, mas a consequência da obediência é a abundância. Precisamos de um diagnóstico sobre essa área da nossa vida. Se estamos vivendo consequências da obediência ou da desobediência. Já estou terminando, irmãos. Quando você vai no médico, normalmente, e você quer diagnosticar alguma coisa, normalmente o médico fala assim, Dani, tem diabetes na tua família?
Teu avô, tua avó já teve diabetes, já teve câncer. Para tentar diagnosticar, eles fazem o quê? Veem o seu histórico. Não é verdade? E é exatamente esse exame que a gente precisa fazer conosco. Caramba, deixa eu olhar minha vida financeira. Não precisa falar, mas pensa aí. Deixa eu ver o histórico da minha família. Pode ser que te diga alguma coisa sobre o que você está vivendo. O histórico familiar pode dar uma ideia que talvez o que você esteja vivendo, no caso de uma doença, seja hereditário. Certo? Ou algo adquirido por mau uso daquilo que precisa. Então, vamos imaginar, alguém que contraiu AIDS, certo? Não é hereditário, então é por mau uso do seu corpo. Entende? Então, nós podemos adquirir um diagnóstico ruim nas nossas finanças por 2 motivos. Ou é hereditário, ou fizemos mau uso daquilo que Deus nos deu. Então, olha só que interessante. Isso está escrito lá no livro da Carolina Leaf. Ela é uma neurocientista muito conhecida. E ela falou sobre isso, né? Que quando se é perguntado sobre o histórico da família, o médico ele quer ver se existe uma predisposição para a doença. Então, várias pessoas morreram de infarto. Você pode também, certo? Na sua célula está intrínseco. Isso foi feito um estudo, que na sua célula fica ali armazenado uma tendência, uma possibilidade a desenvolver essa doença. Só que ela não pode se desenvolver se você tiver uma vida saudável. Olha que interessante. Então, nós temos doenças, ou poderíamos ter doenças hereditárias ou de outras situações, que estão ali na nossa célula, dentro, aquela disposição. Caramba, queria fazer mau uso, eu queria sair gastando à toa, eu queria fazer uma loucura, eu queria fazer isso, eu tenho essa predisposição, o histórico da minha família, de gente doidona, mas se eu tiver uma vida saudável, essa doença nunca poderá se desenvolver, nunca vai se desenvolver. Vamos colocar assim. Nunca vai se desenvolver. Não é a minha predisposição por causa do meu histórico que vai determinar se eu vou desenvolver uma doença, no caso, ou não. Mas é o meu estilo de vida que vai determinar se eu vou desenvolver essa doença, que é genética ou não. O histórico nos diz muito para que a gente seja preventivo e cuide daquilo que já é um problema conhecido. Amém? Depois do diagnóstico vem um tratamento. Para um tratamento de Deus, para uma maneira saudável de se viver. Provérbios 3, 7 e 10 diz o seguinte: não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o seu corpo e vigor para os seus ossos. Honra o Senhor com todos os seus bens e as primícias de todos os seus rendimentos. E se encherão com fartura os seus celeiros, e assim como transbordarão de vinho os seus lagares. O que quer dizer isso? Que se você vive uma vida saudável. O que é uma vida saudável? Não sendo sábio para o seu próprio entendimento. Adquirindo um estilo de vida de sabedoria de acordo com o padrão do reino de Deus. Se você honrar ao Senhor todos os dias, com todos os seus bens, aqui é uma promessa condicional. Se você fizer isso, se encherão de fartura os seus celeiros. Se você fizer isso, transbordarão de vinho. Hoje em dia ninguém tem celeiro, eu não tenho fazenda nem celeiro, também não tenho uma vinha. Mas podemos trazer isso de celeiro e vinha para aquilo que é as nossas necessidades, os nossos armários, enfim, a nossa geladeira, né? Então a gente pode fazer essa equivalência. Se nós honrarmos o Senhor, vivermos uma vida saudável, obedecendo, sendo fiel a Ele, honrando, colocando Ele como primeiro, como a primícia, para que Ele seja digno da primícia dos nossos rendimentos. Se encherão, não está falando se. Se você fizer isso, vai se encher de fartura os teus celeiros. Vai se transbordar de vinho os teus lagares. Para a gente fechar, eu queria só contar uma história, para vocês entenderem isso. Spurgeon,
no livro dele, ele conta uma história o seguinte, que havia uma senhora muito, muito velhinha, numa casa muito, 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 muito simples. Ela estava já com doença terminal. E ela trabalhou toda a sua vida em casa de família. Durante muitos anos com aquele ordenado bem pouquinho. E aí ela ficou muito doente e Spurgeon foi visitá-la. E chegando lá no leito da cama dela, conversando com ela, tudo, ele olha para a parede e vê um quadro bem bonito. E nesse quadro tinha uma imagem, tinha um papel pendurado. E ele perguntou, senhora, o que é esse papel pendurado? Não, o meu patrão, antes dele morrer, ele me deu esse papel de recordação. E desde que ele morreu, eu coloquei esse papel aqui. E eu lembro dele com alegria, porque eu era muito feliz naquela casa. E rapidamente ele falou assim, eu posso pegar esse quadro e te devolver daqui a alguns dias? Ela, claro, mas tenha cuidado, porque é como fala? De quê? Não, mas é como fala, é de carinho, é de grande estima, de cuidado, né? Consideração, entendeu? Tenho muita consideração por esse quadro, né? Ele, não, vou tomar todo o cuidado. Ele foi, pegou aquele quadro, levou para alguns especialistas, e aí, depois de alguns dias, ele chega para aquela senhora e fala assim, senhora fulana de tal, deixa eu falar algo para a senhora. Você sabe ler? Ela falou, não, meu filho. Desde criança eu trabalho na casa de família, nunca aprendi a ler. Ele perguntou, a senhora sabe o que significa aquele quadro? Ela falou, não, só vejo umas imagens, umas formas assim, eu não sei o que quer dizer. Ele falou assim, o seu ex-patrão deixou metade da fortuna para você. E ela falou, é mesmo. Só que ela estava muito moribunda, já à beira da morte, não tinha tido filhos. Então, ela não usufruiu da herança. O que eu quero dizer com isso? Com essa história que é verdadeira? Que às vezes a gente é assim. Existe na Bíblia verdades que podem nos tirar da nossa situação atual. Que pode curar os nossos traumas de infância. Existem verdades nas Escrituras que podem transformar a nossa vida. Só que a gente faz dela um adorno. Faz dela um adorno de uma estante para falar, não, aquele ali é crente, tem 5 Bíblias na estante. Então, nós não devemos ser semelhantes a essa senhora, que pega essas verdades e ignora. Porque existe uma herança preparada para nós no reino dos céus e para que a gente usufrua também nessa terra. O que precisamos é acessar. Então, nós temos a Bíblia disponível para isso. O dízimo e a oferta, ele existe somente para honrar a Deus. Quando muitas pessoas vão ministrar a palavra de dízimos e ofertas, ele fala assim, que trazer e tal, mas se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, não deposita a sua oferta, vai resolver com ele e depois você traz. Sabe por quê? Porque o dízimo e a oferta é apenas um meio para você honrar a Deus. Só que até isso, olha como Deus é brilhante, até isso que Ele criou, o meio de você honrar Ele, colocando como mandamento, para que você honre a Ele, você faz errado. Eu e você faz errado. Pega o que resta, o que sobra, não tem aquela consciência, Senhor, recebi hoje meus 20 mil reais, deixa eu pegar aqui, não posso, tá, irmão? Não recebi isso não. Deixa eu pegar aqui meus 20 mil reais, Senhor, você é a minha primícia, Pai. Olha, eu estou te depositando aqui, devolvendo para você, porque eu não preciso, 18 tá bom. 18 mil tá legal para mim, né? Dá para fazer uma brincadeirinha. Né? Então, Deus, o dízimo e a oferta é o meio pelo qual Deus criou para você honrá-lo. Deus nunca quis o seu dinheiro, sempre quis o seu coração. Ele sempre quis que ele fosse o primeiro. E para isso ele criou a brilhante ideia para que a gente honrasse ele dessa forma. E sabe qual que é o mais incrível? Ofertar e dar esmolas, que também é um mandamento bíblico, é uma ordenança, um princípio, revela Jesus. Então, quem é responsável por cuidar dos órfãos, das viúvas e das pessoas aqui? Eu ouvi uma frase essa semana que diz assim, as ONGs existem por incapacidade e ineficiência das igrejas. E é verdade. Porque a tarefa de cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados é nossa. Vamos mudar essa realidade? Vamos começar a honrar o Senhor de verdade.
Vamos começar a honrar o Senhor. E cria essa mentalidade. Senhor, eu recebi meu 13º, eu recebi meu PLR, eu recebi, Senhor, olha, eu não quero, tem que devolver, né? Porque senão o migrador vai vir. Gente, se você pensar assim, não traz. Não traz. Mas se você falar, Senhor, hoje eu penso assim, mas eu quero ter esse coração de te honrar, eu não tenho ainda. Aí Deus encontrou um coração generoso. Aí Deus encontrou um coração genuíno. O problema não é você estar nessa condição, é você permanecer. Então não continua com essa... eu vou ter que devolver porque eu aprendi na igreja que tem que dar dinheiro. Irmão, se você tem essa mentalidade, não faz isso, não faz nada. Não dá esmola, não traz o dízimo, não oferta, não faz nada. Mas apresenta esse coração que ainda não entendeu as verdades das Escrituras, como aquele papel ali, não tem nada ali, tá, irmãos? Não é para olhar não, mas tá todo mundo assim olhando. Aquele papel daquela senhora com a herança, sabe? É isso, é você ter acesso e direito a uma herança que está pendurado lá no papel. Se você ainda tem esse coração, só apresenta a Deus, Senhor, eu quero ser restaurado. Se eu sou esse computador cheio de vírus, mal funcionando, me restaura. Pega o backup do céu e instala aqui. Jesus, se eu sou esse quadro que não dá nem para enxergar o que é a imagem, se não está claro que eu pertenço a Ti através das minhas finanças, através do resultado do fruto do meu trabalho, através das esmolas, através do amor que eu tenho, do cuidado com a Tua igreja, se não demonstra quem você é com clareza como um quadro sujo, me restaura. Jesus quer nos restaurar. Amém? Você está disposto? Você crê nessa palavra? Gente, aqui a palavra de Deus falou muito ao meu coração. Como eu preciso honrar o Senhor. Não devolver, porque eu preciso devolver. Não dá, porque eu aprendi que tem que dar. Mas porque Ele é digno de tudo. Porque Ele me colocou no jardim, Ele preparou as frutas, as árvores e tudo. Eu só tinha que fazer um culto para Ele. Ai, gente, eu só tinha que fazer da atividade que Ele me deu, do jardim que Ele me deu, de tudo que Ele me deu, onde Ele me colocou, um culto para Ele. Se você gosta de cultuar a Deus, se você cultuá-lo todos os dias, você vai gostar do seu trabalho. Faz sentido? Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus quer nos restaurar. Para isso é necessário uma ação nossa. Primeiro, reconhecer que você é esse quadro sujo ou esse computador desconfigurado. Segundo, se disponibilizar às mãos do especialista, seja o restaurador do quadro ou o técnico de TI, certo? Se disponham à mão do especialista. Deixa ele remover o que precisa remover. Se arrependa. Então, o que é necessário? Reconheça, se arrependa e leia a palavra. Para que esse novo backup, essa restauração, essa nova verdade comece a fazer sentido na sua vida. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Gostaria de orar com vocês. Fique à vontade. Se você se identificou com essa palavra ou identificou algum trecho dela, queria te convidar a fazer uma oração sincera a Deus. Às vezes o orgulho nos cega. Eu, quando comecei a devolver o dízimo, eu tinha muito orgulho de falar, eu sou dizimista, ofertante, eu sou fiel. Mas eu ignorava, eu fechava o vidro quando chegava uma pessoa pedindo esmola. Eu falava que não tinha quando eu tinha moeda dentro da minha bolsa. Quando chegava um menininho lá no mercado, tia, pode comprar um chocolate para mim? Eu falava, não posso. Sendo que 10, 15 reais da caixa de chocolate para ele vender no farol, não ia fazer diferença para mim. Então, a soberba endurece nosso coração. O orgulho de achar que, não, eu já sou bonzona, já dizimo, oferta, eu faço tanta coisa, eu sou realmente, sabe? Mas não, quebra o orgulho, sabe? Tira a soberba, Senhor, deixa eu reconhecer, de verdade, que eu só faço o básico. Eu só trago aqui o que eu preciso devolver, mas eu, de verdade, não te honro. Eu não te honro. Você não é o centro de nada.
Eu não enxergo as pessoas que estão passando necessidade como o meu irmão que não tem o que comer. Porque se fosse um membro da tua família, rapidinho você ia arranjar um cartão, alguma coisa, para poder fazer uma compra para aquela pessoa, não é verdade? Considere as pessoas necessitadas como membros da sua família. Adote alguém. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque antes do ano acabar, você trouxe essa mensagem para nós. Trouxe esse alimento, nos fazendo entender que tem alguma coisa errada. Que existe alguma coisa errada dentro de nós. E que você precisa nos transformar. Então eu reconheço, Senhor, tira a dureza do meu coração. A soberba que insiste em ocupar um lugar. Tira a idolatria do meu próprio ser, que insiste em ocupar o trono que é para você. Eu quero destituir eu mesma, que está aqui no primeiro lugar do meu coração. E falar, Senhor, vem ocupar o lugar que é para você. Sabe, vem me restaurar. Se você está vendo sujeira aqui, se você está vendo vírus, se você está vendo alguma coisa que está impedindo de eu funcionar direito, me restaura. Restaura o seu povo, Senhor. Restaura a nossa mente, o nosso coração. Faz a gente enxergar que nós precisamos ser uma cópia do Senhor. Que as pessoas precisam reconhecer o Senhor, não só por aquilo que a gente fala, mas as nossas ações devem falar também. Oh, Espírito Santo, vem nos limpar nessa noite. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, ensina-nos a te honrar de verdade. Que quando a gente fazer alguma coisa para o nosso irmão, para alguém, a gente tenha entendimento que é para você. Pai, nós queremos te honrar de verdade. E honrar é colocar em grande estima, é colocar em evidência, é colocar sobre todas as outras coisas, é colocar notoriedade, é dar honra e glória, é devolver em gratidão, em obediência, tudo aquilo que a gente recebeu. Faz um diagnóstico na nossa alma agora, Espírito Santo. Faz um diagnóstico, sonda, vem sondando. Não nos deixe usufruir além daquilo que é a nossa porção. Mas faz-nos semelhante ao Filho do Homem. Faz-nos semelhante a Jesus, que tinha um coração tão entregue, tão disponível a Deus. E Deus pediu a sua própria vida e Ele não negou. Faz-nos como Jesus. Porque se você nos pedir algo que nos valha muito, nós queremos dizer sim. Sim, Senhor, é teu, é para ti, é para a tua glória. Mesmo que eu morra, mesmo que alguma coisa em mim se perca, mas restaura o meu coração, Senhor. Não nos deixe gastar tempo demais com coisas desnecessárias. Não nos deixe fazer nada além do que cultuar ao Senhor com o nosso trabalho. Nós queremos cultuar o Senhor com o nosso trabalho. Nós queremos devolver para você, Pai, a gratidão de ter uma porta aberta. Nós queremos não só conhecer o Deus da provisão, mas nós queremos entrar com você na Canaã celestial. Nós queremos usufruir com você, Pai, os bens dessa terra. Eleva-nos, sim, Pai, as melhores posições. Se você estiver nesse lugar, nós queremos ir. Se você tem presidência, se você tem cargos de liderança, se você tem, para nós, donos de empresa, empresários, pessoas de de autoridade nessa terra, se você tem este lugar para os seus filhos, nós queremos entrar se você estiver lá. Senhor, não importa o lugar que você quer que a gente ocupe na sociedade. Nós só queremos ter a certeza que foi você que nos colocou. Porque onde você estiver, Pai, ali estará o nosso coração. Ali onde você estiver, ali estará a nossa alma. Nós te adoramos, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Nos ensina a te honrar, a te colocar como primeiro,
a te colocar como destaque, como prioridade. Nos ensina o verdadeiro valor da adoração com os dízimos e as ofertas. Ensina-nos a cultuar o Senhor no jardim que o Senhor nos colocou. Arranca toda murmuração, todo praquejamento, toda desobediência. Arranca da nossa boca, Senhor. Mas que nós tenhamos gratidão e adoração. Porque o lugar que você tem nos colocado é para culto e adoração ao Senhor. Aleluia. Glórias a Jesus. Amém? Aleluia. Você é digno de tudo, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Amém?